Amém por isso? Feliz sábado, família de Deus. É bom estar aqui na igreja. Que bom que você chegou e juntos, unidos pela palavra, nós ouviremos o que Deus tem a falar a cada um de nós nessa manhã. Eu tenho dito em cada início de sermão, e já tenho pregado várias vezes por aqui, e alguns já até decoraram. O primeiro verso sempre é o mesmo: que você é a maior alegria de Deus. Eu queria que você falasse isso, declarasse isso para quem está do seu lado aí. Para uma pessoa só, diga isso para ela: você é a maior alegria de Deus. Diga isso, todos têm que falar e todos têm que ouvir. É o Senhor também, com certeza absoluta. Obrigada. E o sermão podia acabar agora, cantar a última música e irmos para a lição. 2 minutos de sermão. Eu tenho dito sempre isso, mas se você levar este verso no coração e em sua mente, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer em sua vida, você é a maior alegria de Deus. E esse verso está lá na 3ª carta de João, verso 4. Nunca esqueça disso. Eu imagino que muitos membros aqui da igreja estão de férias e estão em algum lugar, em uma outra igreja, mas eu também imagino que nós temos muitos amigos visitando a gente nessa manhã. Posso ver as mãos aí? De quantos estão visitando a Igreja Central de Curitiba? Sejam muito bem-vindos. A Casa de Deus, a Família de Deus no centro de Curitiba. O ano já começou. E começou com uma intensidade muito grande. E eu imaginei falar um pouquinho, e orei durante a semana, cada dia por você, para que o Espírito Santo nessa manhã pudesse falar a cada coração. E é bonito estarmos aqui louvando, cantando e sentindo a presença desse Deus maravilhoso, enchendo a nossa vida de bênção e do seu Espírito. Eu gostaria de meditar, refletir nessa manhã, no primeiro dia do ano ou no primeiro mês do ano na Bíblia. Tem muita coisa interessante que aconteceu na Bíblia. E se você pensar em sua vida, eu lembro que só um mês que eu nasci, eu não fui à praia. Quando eu era criança, jovem, meus avós, depois minha mãe, tinham casa por lá, no Rio Grande do Sul. Eu só não nasci na praia, mas os outros anos todos eram deliciosos. O mês de janeiro é uma delícia. O sol não era tão destruidor assim, a gente podia ficar torrado na beira da praia e era uma beleza. E eu gostava daqueles momentos na casa do vô, cheio de primos, e como era bom aquele momento de início de ano. O primeiro mês do ano sempre era um mês excelente. Mas algumas coisas vão acontecendo, vão mudando na vida, e Deus vai dirigindo. Eu lembro que eu passei uma virada de ano a 4.300 metros de altitude, acampado no Aconcagua, a virada de 92 para 93, e foi muito interessante estar lá. E tinha uma dupla de escaladores que vieram da Alemanha, e eles estavam se aposentando do alpinismo ali no Aconcagua. Um tinha 62, o outro tinha 58 anos, e tinham feito o cume naquele dia, e voltaram 11 da noite, e estavam ali comemorando de um jeito muito assustador. Eles pegavam aqueles pequenos botijõezinhos de gás e botavam no meio de uma fogueira, eles estouravam aquele negócio. Crianças, nunca façam isso, nem acampantes, não é uma boa ideia. E aqueles dois, com espírito tão jovem ainda, celebrando o primeiro mês do ano. Eu lembro que meu primeiro mês do ano no NASP também foi na enxada, capinando. E foi um momento muito gostoso, passou rápido. Foi o mês que eu casei também. Quanta coisa acontece, você pode estar pensando na sua vida. O começo do ano. Mas eu quero abrir a Bíblia com você e refletirmos juntos. Em Gênesis capítulo 8.
E o verso 13, se você tem sua Bíblia, você pode abrir na tela também, está ali o texto. Olha que interessante, como Deus, Ele fala a respeito do primeiro dia, do primeiro mês, e logo no começo, quando Ele tem que recomeçar tudo outra vez. O dilúvio foi algo devastador. Mas lá em Gênesis 8:13, olha que interessante. Noé ficou um pouquinho mais de um ano dentro da arca, segundo as datas bíblicas e o relato ali. 1 ano e 17 dias dentro da arca. Eu imagino que não foi fácil esse 1 ano lá dentro, mas foi bem melhor do que qualquer outro lugar na terra. Era o melhor lugar do mundo, mesmo que o cheiro não fosse o melhor, mesmo que a comida não fosse a mais fresquinha, mas era o ambiente de salvação de Deus. E a Bíblia diz assim: e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Eu gosto de pensar que o ano novo para Noé e sua família aconteceu celebrando e adorando a Deus pela vida, no primeiro dia do ano. E aí está o relato exato, eles saem da arca, e agora eles começam uma nova vida, uma nova vida. Escolhas. Eu não sei quantos de nós, se estivéssemos lá, estaríamos dentro da arca. É bom ver você aqui hoje, nesta grande arca. Mas eu quero dizer que esta arca, ela tinha lugar para todos que quisessem entrar. Escolhas. Nós precisamos fazer boas escolhas. A revista Super Interessante escreveu um artigo esses tempos aí, dizendo que o ser humano não é capaz de fazer escolhas, quem faz é o cérebro. Ele escolhe primeiro, e depois você só executa ou vive a escolha. E isso acontece em 10 segundos. O cérebro, em 10 segundos, ele decide, e depois você, então, vai estar tendo noção disso. Que é impossível você conseguir simplesmente realizar aquilo que você pensa ou gostaria. Ou seja, o seu cérebro aciona o piloto automático e você vai vivendo a vida. E nós não concordamos com isso. Deus não criou você assim. Deus criou você com a livre oportunidade de escolher. Escolher. E você não é vítima de meio nenhum, simplesmente. Crianças, jovens, você é o responsável por sua escolha, e você é o arquiteto das suas escolhas, do seu futuro. Você é que escolhe. 40% o ambiente influencia, mas 60% é o livre-arbítrio que cada um tem, e Deus deu a todos para escolher. Alguns procuram a gente: pastor, aonde que eu errei com meus filhos? Eles fizeram algo terrível. Esses dias alguém na minha sala chorou por quase 20 minutos antes de poder falar, e eu fiquei ansioso demais. O que está acontecendo? O que houve? Pastor, onde que eu errei? Falei: você não errou. Deus criou cada ser humano com livre-arbítrio. Cada um escolhe. Cada um escolhe. E poucos escolheram entrar na arca. Poucos. Essa arca era muito interessante. Ela tinha 135 metros de comprimento, 13 metros e meio de altura, 22 de largura, 41 mil metros cúbicos. Ou seja, 586 vagões de trem, cada um com 70 metros aí, cúbicos. O que é interessante é que os navios modernos, eles possuem uma dimensão muito semelhante. Aí está um exemplo de um deles, com 157 metros, um pouquinho mais comprido, a altura quase a mesma e a largura também. E aí perguntaram para um engenheiro, doutor, que havia construído esse: e o que se diz das medidas da Arca de Noé? Ele falou: para mim é constrangedor, eu fiz todo um estudo, doutorado, e estudei muito, e cheguei às mesmas conclusões que Noé, as mesmas, que não entendia nada, não tinha conhecimento algum. E agora ele pensou: puxa, mas
esse navio seu carrega centenas de carretas, é verdade? E a Arca de Noé era uma embarcação perfeita, perfeita. Alguns dizem que existiam 17.600 espécies e a arca comportaria 100.000 espécies. A resistência dela era algo impressionante, ondas de 60 metros de altura, caindo sobre ela, ela ainda conseguiria se manter inteira. Ela poderia inclinar a qualquer ângulo menor de 90 graus que voltaria à posição. E, na verdade, era um meio de Deus proteger e salvar a humanidade. Ellen White diz que Satanás temeu a sua existência. E o que é interessante é que existem mais de 200 relatos no mundo, histórias, lendas, de uma inundação global e de um Deus que preservou a humanidade através de uma embarcação e de um homem. O lado de fora foi terrível, escolhas. Eu queria que você pensasse um pouquinho no comecinho desse ano. Eu imagino Noé descendo no primeiro dia do ano, tinha a terra toda pela frente, você deve ter feito metas já na viradinha do ano. Não façam muitas metas, 2, 3 no máximo para o ano. Você não consegue cumprir mais do que isso. Mas persevere, fique firme nelas. E Jesus, ele fala algo semelhante nos dias de hoje. Ele relembra isso dizendo, olha como foi nos dias de Noé. Os homens casavam, se davam-se em casamento e toda a situação que era a humanidade, assim será também nos dias que antecedem a volta de Jesus. Aí está a imagem do Ararat. Eu gosto de montanhas e tive um sonho no passado com o Dr. Naor e outros de até ir até lá, porque Ellen White fala que a Arca de Noé poderá ainda ser descoberta para comprovação da mensagem bíblica. E outros objetos, muitos antediluvianos, serão encontrados. E aí está a imagem do avião, do Ararat, um pouquinho mais de perto. O Ararat menor e o maior, existe uma cordilheira do Ararat naquela região. E, naturalmente, a arca repousou sobre a montanha maior, com 5.100 metros que tem o Ararat. Porque depois de 74 dias que as águas foram baixando, eles puderam avistar os picos menores, e o Ararat menor tem 2.900 metros, mais ou menos. E alguns dizem que está aí nessa região, na garganta de Aora, na montanha do Ararat, mas não importa. O importante é que Noé fez uma boa escolha. Ele entrou nessa arca e nós somos frutos, e graças a ele e a sua fidelidade nós existimos. Agora, olhem só o que Deus fala através da revelação nesse texto, sobre escolhas. Escolhas. No comecinho de um ano da vida, jovens, crianças. Eu com 8 anos coloquei no coração o sonho de ser um pastor, a exemplo de um outro pastor, que morou lá em casa, e foi bom demais ver aquela referência do pastor Tim. Ele era solteiro, morou lá em casa, e eu pude olhar, eu queria ser igual a ele, eu queria ser semelhante a ele, e fui crescendo com uma boa referência. Aquela escolha foi fundamental na minha vida. Mas vejam só o que Deus fala para a gente aqui. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, fazendo incendir brilhantes raios de luz sobre suas páginas sagradas. As sagradas escrituras falam ao homem como tendo ele poder de escolha entre o certo e o errado. Você tem o poder de escolha entre o certo e o errado mediante a palavra de Deus. Falam-lhe em advertências, em repreensão, em súplica, em animação. A mente tem de exercitar-se nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário, ela enfraquecerá. Querida igreja, não existe milagre sem a palavra de Deus. E no comecinho do ano, nós precisamos estar em contato com a palavra, mesmo que seja um capítulo a cada dia, como é o plano mundial da igreja. Mas se você não estiver em contato com a palavra, você vai enfraquecer. E nós temos escutado muito isso aqui. O pastor Fernando tem pregado fortemente sobre isso. E a igreja mundial tem advertido a sua igreja para que volte à palavra. Porque é nela que nós encontramos condições para escolher o certo e o errado. E nós somos felizes por não ter medo no finalzinho do ano, quando muitos diziam que o mundo ia acabar e absurdos foram feitos em função disso. E nós estávamos tranquilos, o mundo não ia acabar.
as profecias não se cumpriram, e nós temos noção clara disso, e a palavra nos dá segurança. Mas algumas coisas têm acontecido nesse mundo que aterrorizam a nossa vida e a nossa mente. Escolhas. E você acompanhou essa tragédia no finalzinho do ano. Esse garoto, a sua mãe, que tinha como hobby atirar, no final de semana, também deixava o filhinho sozinho em casa, e ele viciado em computador, viciado em jogos, viciado nesse jogo, chamados por causa do dever. E o diário também afirma desse garoto que ele era fã desse game violento, com muitas pistolas e rifles e metralhadores e outras coisas mais. E além do que a mãe também era fã e gostava de fazer isso. E você acompanhou a tragédia de crianças, professores na escola, e aquilo tocou o coração. Eu fiquei meditando um pouquinho, refletindo em algumas coisas e histórias e cenas. Quando eu vi a imagem da diretora daquela escola, e aí você tem na tela a imagem dela, que nem pensou duas vezes, ela amava o que fazia, e ela pulou na frente, naturalmente foi no mesmo instante morta, e a psicóloga da escola também, pularam na frente, defendendo a vida dos garotos. Esse outro menino, o Noah, tem uma irmãzinha gêmea, ela sobreviveu e ele não. Essa outra garotinha, a Emily, de 6 anos, Emily Parker, uma garotinha, e eu fiquei pensando, olhando em casa a minha garotinha de 5 anos. Que tragédia, que desgraça. E quando eu ouvi o pai falando no sábado seguinte, no dia posterior à tragédia, eu fiquei impressionado com o que esse homem disse. No momento eu pensei, será que ele é um pastor que está ali falando, um religioso, um líder? E esse homem falou algumas coisas e deu uma entrevista. Ele disse assim, a última conversa do pai de Emily, ela me disse bom dia, e perguntou como eu estava, e eu disse que eu estava bem. Disse nesse sábado Robert Parker, de 30 anos, que perdeu sua filha Emily, de 6 anos, na tragédia. Em lágrimas, Parker contou a jornalistas que estavam ensinando um idioma à menina. Ele acrescentou que Emily também lhe disse, eu te amo, em português. E os dois se beijaram antes de saírem de casa rumo à escola na manhã da última sexta-feira. Parker acrescentou que a filha era uma artista excepcional em fazer cartões e desenhos para pessoas que precisassem de conforto. E ele diz, e a matéria é intitulada, que isso nos inspire a ser melhores, diz pai da vítima do tiroteio. Ela sempre tinha uma palavra doce para confortar todo mundo. Segundo Parker, sua filha, se estivesse viva, seria uma das primeiras pessoas a tentar ajudar os familiares das vítimas. Ele agradeceu a todos que lhe ofereciam condolências e também lamentou o sofrimento dos parentes do atirador identificado como Adam Lanza. Ele, imaginando como que estariam os familiares daquele garoto. Escolhas, terríveis escolhas. É nesse tipo de mente que não há controle, quando não está sujeito à palavra de Deus. E a tragédia acontece. Quando eu olho esse pai, essa filha, o começo desse ano não foi o melhor para ele, certamente. Foi o pior, porque a maior dor do ser humano é essa. Eu fico pensando, será que não é um momento de não pensar que 2013 vai ser mais um ano na vida da gente? Será que não é tempo de não lamentar na hora da tragédia simplesmente e chorar desesperado diante de uma situação terrível? Mas por que de manhã não dá um abraço apertado? Um abraço bem apertado nos filhos. E dizer todos os dias que amam ele e a esposa. O abraço que eu já ensinei aqui, o abraço de 60 segundos, de ouvir o batimento cardíaco um do outro. Essa semana minha filha ligou para a associação e disse, pai, você foi embora e não me deu bom dia hoje. Eu ficava dormindo, você não me acordou para dar bom dia. E nem deu um nozinho na ponta do lençol, com o beijo, que é a senha quando eu saio antes dela acordar. E a gente tem que aprender e não esquecer de fazer isso. Eu não sou perfeito, estou aprendendo, mas eu imagino que 2013 pode ser um ano diferente. Amar um pouquinho mais, sermos mais felizes, mais cheios do Espírito. Sermos livres. E eu comecei a ler a Bíblia nesse começo de ano, e algumas histórias nos chamam a atenção,
E é interessante que quando Moisés, ele tirou o povo do Egito, e você conhece a história, tem noção dela, o primeiro mês, olha o que aconteceu. Não sei que época que era, mas olha o que Deus falou para Moisés. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Quando eles saíram, Deus diz: olha, agora é ano novo, agora é vida nova, agora é um mês novo para vocês, esse é o primeiro mês do ano para vocês. Olha que interessante, Deus ele vai marcando o tempo, e o texto nos diz isso. E aquele povo saiu com a bênção de Deus para ser livre. O êxodo quer dizer isso. Eu pergunto a você: você é livre? Você é livre e é feliz? Escolhas. Liberdade é o que o ser humano mais almeja. Mas nós encontramos a liberdade na obediência a esse Deus. E olha o que ele nos fala. Obediência a Deus é liberdade do cativeiro do pecado, livramento das paixões e impulsos humanos que aprisionam a gente. O homem pode ser vencedor de si mesmo, vencedor de suas inclinações, vencedor dos principados e potestades, dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Livres, livres. Deus quer nos fazer livres, e é em obediência a Ele que nós encontramos a liberdade. É em obediência a Ele. Você é livre, ou você é escravo de si mesmo? É interessante que há um outro texto na Bíblia que também fala de um primeiro mês, e aí poderíamos colocar a palavrinha ordem. Você pode escolher, você pode ser livre, e você pode ter a sua vida em ordem com a palavra e com a vida e com Deus. E olha o que diz lá em Êxodo 40, de 1 a 4, um outro primeiro mês do ano. E Deus ele vai falando ao longo da Bíblia sobre recomeço, sobre um primeiro mês, o primeiro dia, sempre numa situação importante. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu, depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Começo do ano é a época de você pôr em ordem o que precisa ser posto em ordem na sua vida, na sua igreja. E nós estamos afinando o planejamento todo do ano, talvez na sua empresa, aonde você trabalha também, na sua vida, na sua família, na sua casa. É o tempo de parar, refletir e pôr em ordem o que deve ser colocado em ordem. Mas também tem uma outra palavra que nós podemos incluir nessa lista, que é reforma, que é a tônica mundial também. E é um outro primeiro dia do mês, um outro primeiro mês de um ano na Bíblia. Lá em Crônicas, nós temos a ação do reinado deste servo de Deus. E ele faz a primeira coisa. Olha o que ele faz. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e juntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouviu-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai-vos a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário as imundícias. E ele agora chama o povo no comecinho do ano, para colocar a vida de acordo com a vontade de Deus. Quanta coisa! Você tem oportunidades de escolher, de ser livre, de pôr em ordem a vida no primeiro mês do ano de 2013. E também Deus te dá uma nova chance em 2013, uma nova oportunidade, queridos amigos e irmãos desta igreja e visitantes.
Não pense que é mais um ano, mas vai ser o melhor ano de sua vida, é o melhor ano de sua família, é o melhor ano dos seus negócios, é o melhor ano da Igreja Central de Curitiba. Nós temos que crer nisso. Entender que pela fé Deus pode fazer milagres extraordinários no comecinho do novo ano, no primeiro mês, e Deus se importa muito com isso. Por isso que na Bíblia existem tantas referências ao primeiro dia, ao primeiro mês de um novo ano. E olhem só, agora o povo vai para o cativeiro, fica lá por muitos e muitos anos, e então é hora de sair do cativeiro babilônico. O povo não é diferente, o povo de Israel não é diferente de nós, altos e baixos na vida, altos e baixos, mas sempre perseverando e olhando para Jesus. E lá em Esdras diz assim: pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. Olha como Deus dirige o seu povo. Desde o comecinho, no princípio, e nós estamos estudando isso na lição, depois com Noé, e depois com reis, e depois com o povo de Israel no deserto, e agora em Esdras, depois de sair do cativeiro babilônico, Deus se preocupa com isso. Olha só o que acontece no primeiro mês. Foi o princípio da partida de Babilônia, e partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha que maravilha! Deus, Ele vai protegendo o seu povo, e dá uma nova chance, uma nova chance. Eles saem do cativeiro, no primeiro mês, no primeiro dia, e eu gostaria de você já, no finalzinho dessa mensagem, ir pensando, como está sendo o meu ano? O comecinho de 2013, o primeiro mês deste novo ano. E agora é a nossa vez de pensarmos nisso. Janeiro de 2013. Como Deus está conduzindo a sua vida? A mão dele está sobre você, você é livre, tem feito as melhores escolhas, as escolhas certas. Ao longo da história bíblica nós percebemos Deus conduzindo um povo, porque esse povo é a sua maior alegria, a sua maior alegria. E lá em Joel, é interessante que você escutou muito durante o ano passado sobre esse tema, o Espírito Santo, e nós estamos continuando com isso, e nós temos uma campal, que vai acontecer daqui um pouquinho, e o tema dessa campal, por teu Espírito, e se você não tem ainda o seu passaporte, você pode ainda adquiri-lo, e participar desse grande encontro de toda a Sul Paranaense, 10 mil pessoas na Expo Trade, de 1 a 3 de março, nós vamos cantar, a música ficou pronta, o Douglas fez uma linda música, daqui um pouquinho a gente começa a cantar essa música, e não só um evento por teu Espírito, mas uma vida por teu Espírito, um casamento pelo Espírito, uma educação de filhos pelo Espírito, um trabalho pelo Espírito, e Deus quer fazer isso, e Ele fala para que os seus filhos, e se nós lêssemos toda a sessão de Joel 2, Ele vai relembrando tudo que nós falamos nessa manhã, Ele vai dando muita prosperidade, muita bênção ao seu povo, dizendo: olha, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia no primeiro mês, e pode ser esse o primeiro mês que Ele vai fazer isso na sua e na minha vida. Basta estarmos dispostos a isso, basta o nosso coração se abrir para isso. A reflexão nessa manhã é porque você não liga o piloto automático da vida nesse ano, e não pense que há mais um ano tudo acontece automaticamente, tudo vai ser igual, tudo vai ser como tem sido, uma coisa aqui, uma viagem lá, um negócio melhor aqui, um passeio lá, um evento. Não, pense que esse vai ser o ano da sua vida, e tome propósitos firmes com Deus, porque você pode escolher isso nesse primeiro mês do ano de 2013, você pode ser livre, você pode reformar a sua vida, pôr em ordem o que tem que ser posto em ordem, e Deus quer abençoar demais a cada um de vocês, a mim, a nossa família, a família de Deus aqui nessa terra.
Erga a cabeça, confie nele e tenha certeza que ele vai realizar verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. O mês de janeiro começou muito forte em toda a União Sul-Brasileira e aqui na Sul Paranaense também. Nós tínhamos em 2010 70 jovens dedicando as férias para Jesus no projeto Caleb. Esse ano passou de 700 jovens que estão aí em 20 municípios realizando evangelismo. Sabe o que aconteceu? O que está acontecendo? Verdadeiros milagres. Você pode acompanhar pelo site da União, tanto a Sul Paranaense como os outros campos, verdadeiros milagres que Deus tem feito. É um projeto para toda a América do Sul. O Cláudio achou esse livro ano passado, novembro do ano passado, no lixo. O livro A Grande Esperança, dentro do lixo, na frente de onde ele mora. Ele passou e viu aquele livro, chamou a atenção. Eu fico imaginando a escolha de alguém, achou o livro e colocou no lixo. A escolha do outro, olhou o lixo no lixo e tirou do lixo e leu aquele livro. E ele escreveu achando que a tal Ellen White era viva, uma autora de nossos dias. Ele colocou uma dedicatória: agradeço a Ellen por me conduzir às verdades bíblicas, dedico esse livro a ela. E os Calebes chegaram até esse senhor, e se eles não tivessem escolhido estar no Caleb, estariam aonde? Esse senhor não teria sido encontrado também. E aí está esse homem, no primeiro sábado que ele guardou, no primeiro sábado deste ano, a primeira quarta-feira desse ano, ele estava na igreja. E esse homem já foi batizado na sexta-feira passada. Ele recebeu estudos bíblicos todos os dias, os jovens iam lá, todos os dias. Eu fico pensando, que ano diferente vai ser para esse senhor, que ano diferente. Está ele emocionado dentro do tanque batismal, porque tomou uma decisão de ser livre, de seguir as verdades de Deus, de tomar parte de sua família e ser feliz e preparar-se para viver com Jesus eternamente. Eu fico imaginando, e eu pude encontrá-lo ontem à noite, apertar a mão e abraçar esse homem. Conheci ele, e foi emocionante ver como Deus conduziu a vida desse senhor. Mas ontem à noite nós também realizamos aqui, em Curitiba, uma cerimônia batismal. E eu confesso que ontem à noite eu chorei no tanque batismal. No comecinho do ano, uma nova oportunidade, quando eu batizei um garoto, chamado Gabriel, pequenininho, que foi encontrado no lixo aqui em Curitiba. Ele foi encontrado no lixo. Ele foi encontrado no lixo. Alguém o acolheu, está cuidando dele, e a palavra de Deus chegou até o Gabrielzinho também. E eu pude ter a alegria de inaugurar o reino de Deus no coração daquele garoto ontem à noite. Pequeninho ainda, 10 aninhos, mas com o coração na mão de Deus. Ele escolheu e foi escolhido. Ele agora é livre. Ele colocou a sua vida e Deus ajeitou um pai, uma mãe. Ele tem uma nova chance e agora ele recomeça tudo com Jesus em sua vida. Querida igreja, nessa manhã, ao refletirmos um pouquinho, ao refletirmos como Deus, Ele conduziu em sua palavra o povo, e Ele é preocupado com o primeiro mês do ano. Você viu isso hoje? Você percebeu que Ele está preocupado com o primeiro mês? Ele está preocupado com isso. É por isso que eu fiz questão de fazer um pequeno esboço, uma cópia, e deixar sobre esses textos com vocês. Mas não termina ainda, tem mais um texto na Bíblia, na versão A Mensagem, que quando eu li, eu pensei, que texto bem escrito, que coisa fantástica. E você tem isso, na íntegra aí nesse papelzinho que foi entregue. E olha só o que diz a palavra de Deus. O autor, Eugene Peterson, que escreveu, um grande pastor escreveu, ele colocou a Bíblia nessa linguagem, e ela para reflexão é interessante. E olha como que ele escreve,
E ele fala assim: decorem isso. E eu queria deixar esse texto como receita para 2013, para todos nós. Amigo, ouça bem as minhas palavras, dê ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Mantenha essa mensagem à vista o tempo todo, decore, guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade. Elas são saudáveis de corpo e alma. Vigie sempre os seus pensamentos, dele depende a sua vida. E aqui está a consideração da mensagem de hoje. Cuidado com os seus pensamentos. Você não pode viver no piloto automático em 2013, não. Porque senão a sua mente vai te levar para lugares que não deveria levar. A sua vida vai ser conduzida para lugares que não deveria ser conduzida. Vigie sempre, porque disso depende a sua vida. Escolhas, liberdade, ordem, reforma, nova chance, 2013. Mas ele continua dizendo ainda nos outros versos: não se distraia com conversas maldosas. Evite a falsidade, mentiras, fofocas. Mantenha o olho fixo à frente. Não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda, e que o chão que pisar seja firme. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e fique bem longe da maldade. Olha que conselho fantástico de Provérbios, na versão A Mensagem. Pertinho do Senhor, juntinho dele, nós viveremos de modo extraordinário, viveremos felizes com ele, e estaremos juntos com o Senhor, e teremos um ano extraordinário, um ano fantástico. Lá em casa nós temos algumas filosofias e frases que ficam marcadas, que nós dizemos assim: olha, aqui tudo vai queimar um dia. Não que a gente não cuide das coisas, nós cuidamos das coisas, mas a verdade é que os valores não estão nelas, estão nos filhos, na esposa, nas pessoas. Mesmo que não sejamos perfeitos em lidar um com o outro, estamos crescendo nisso. Mas se nós escolhermos isso, decorar isso, nós seremos felizes. Eu lembro que a minha filha aprendeu a fazer a letra E do nome dela. E ela, onde viu uma placa: olha pai, a letra do meu nome, E. E um dia ela pegou uma pedra e fez a letra E bem grande na lateral do carro. E. Você está rindo porque não é o seu, né? Bem grande o nome dela, a letra dela, E. E ela veio correndo com entusiasmo, mas com entusiasmo: pai, olha só, vem cá ver a letra que eu fiz. E eu fui correndo, e quando eu olhei, o meu entusiasmo não foi igual dela. Eu olhei aquele E bem grande, o carro preto. Falei: Senhor, o que eu vou dizer? Ela olhou para minha cara e entendeu que eu não fiquei feliz, tanto quanto ela. E ela logo soltou uma frase que disse: pai, tudo vai queimar, né? Até o carro, né? Eu falei: é verdade, filha, até o carro vai queimar. Mas eu vou comprar um quadrinho de giz para você fazer as suas letrinhas lá no quadrinho, e não faz mais aí na lateral do carro. Tem gente que ficaria quase possessa por isso. Vai queimar. Mas a filha não pode, ela tem que ir comigo para o céu, e eu com ela para o céu. Queridos, não se distraia com coisas más nessa terra. Fixe os seus olhos em Jesus e sua palavra. É o começo da sua história. Os primeiros dias e meses dos anos que nós vimos aqui, resumidamente na Bíblia hoje, são história. Agora é o primeiro mês de 2013 na sua vida. O que é que você vai fazer desse primeiro mês, que já está acabando, mas que você tem mais 11 e 10 dias pela frente, para escolher ser livre, pôr em ordem, reformar e ter uma nova chance em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir uma mensagem especial para a Karine Lupe. Eu gostaria que você pudesse refletir nessa letra agora e pensar: Senhor, é um novo ano, uma nova chance, uma nova vida, o primeiro mês. Muitas coisas podem acontecer se você escolher diferente nesse ano.
Não seja a mesma pessoa. Não repita as mesmas coisas, mas seja diferente. Confie nesse Deus. Tenha certeza que no primeiro mês do ano de 2013, você vai ter bênçãos, num ano intenso e cheio de bênção ao lado de Cristo Jesus. Que ao você ouvir essa canção, se você sonha com um ano diferente, no primeiro mês da sua história, da sua família, da sua igreja, da nossa igreja, ele pode ser diferente se você tomar essa decisão agora, no primeiro mês de 2013 também. E se você sentiu o toque de Deus para isso nessa manhã, ao você ouvir essa canção, coloque-se em pé e diga: Senhor, faça este grande ano na minha vida, porque eu quero viver bem pertinho do Senhor. Eu quero viver por Teu Espírito e ter a certeza de que o Senhor vai renovar, vai reformar, vai transformar em Cristo Jesus a minha vida, e eu quero viver isso desde agora e para todo sempre. Amém. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais, que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação, senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui e agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus no céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até de aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Ele espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente como fala o coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que é uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. E aos que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura podem ver, que
querendo um milagre, pela lógica explicar, se fecham para as coisas do Espírito e da fé. No entanto, eu escolhi acreditar e esperar assim em meu Jesus. Filósofos e mestres nunca irão avaliar aquilo que o amor de Deus mostrou na cruz. O meu Deus é poderoso e é real. Só nele eu encontrei, enfim, perdão. Prefiro depender de sua força sem igual, e quero ter então por ele transformado o coração. E quero ter então por ele transformado o coração. Amado Pai, obrigado porque no primeiro mês do ano de 2013, o Senhor abraça forte a cada um de nós. Obrigado porque o Teu Espírito, Ele nos ajuda a cada dia a sermos pessoas melhores, pessoas que são capazes de escolher, são livres, pessoas que colocam a vida ao lado de Jesus e isso traz ordem e alegria. Pessoas que reformam, santificam, transformam a cada dia a vida para ser cada vez mais semelhantes a Jesus. Obrigado pela nova chance, pelo novo ano, pelo primeiro mês do novo ano. Obrigado porque os amigos vieram de diversas partes do Brasil. Abençoe a cada um deles. Abençoe cada membro dessa igreja. As pessoas que estão lutando com problemas de saúde, aqueles que estão com alguma luta em seu coração, abrace e abençoe a todas as famílias da tua igreja. E nos ajude, Senhor, a vivermos focados em Cristo Jesus em 2013, recebendo de Ti as bênçãos que o Senhor tem pronto a dar a cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.